Boa noite, queridos, graça e paz. Depois de um culto abençoado hoje pela manhã, com a presença do missionário de missões mundiais, uma mensagem edificante e desafio para a igreja, relacionada a missões, estamos encerrando este domingo com mais um culto de adoração, de louvor, de graça, de proclamação da sua palavra. Hoje também é o dia da família, 15 de maio. Eu gostaria de refletir com vocês aqui no Salmo 127, quando, nesse cântico de degraus de Salomão, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Este salmo, ele nos chama a atenção para o fato de que todo bem procede de Deus, todo bem. E que para a vida ser bem-sucedida, precisa acontecer na dependência total de Deus. Escreve uma outra coisa muito interessante quando ele diz que os filhos são heranças do Senhor. Esse é o tema da campanha do mês de maio da Junta de Missões Nacionais. Filhos, herança do Senhor. Começa Salomão escrevendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A considerar duas coisas. Primeiro, que nem a edificação da casa, nem a vigilância da cidade podem ser bem-sucedidas a não ser pela ajuda de Deus. Jesus nos adverte sobre o perigo de agirmos numa edificação, numa fundação, por meio simplesmente de um conhecimento intelectual, mas sem nenhuma prática de costume. Meu irmão mais novo, quando estava se formando na Escola Politécnica de Recife, em engenharia eletrônica, ele procurou um edifício que estava em construção com um amigo seu para ver de perto todo o processo de prática daquela fundação. E o mestre de obras perguntou a ele: o que é que eles iriam aprender ali? Se eles estavam estudando. E eles disseram: aí onde está o segredo? Nós estamos estudando a teoria, mas nós queremos aprender na prática. E ele permitiu que eles ficassem ali. Aqui nós encontramos o contraste entre o ouvir e o fazer, o saber e o praticar. E Jesus, ele faz isso por meio de dois construtores. Ao primeiro construtor ele denominou de sábio. Por quê? Porque ele construiu uma casa sobre a rocha, mostrou conhecimento de causa. Independentemente de o solo daquela região ser rochoso, ele sabia que uma fundação precisava ser feita e em cima dessa fundação as colunas serem colocadas para poderem ser levantadas as paredes. Hoje se faz ainda mais do que isso, é uma cinta de amarração, dependendo do peso da construção, sapatas nas colunas, para evitar rachaduras. Pela parábola contada por Jesus, esse construtor sábio construiu uma excelente casa, pronta para receber a sua família ou para vender para outra pessoa, mas com toda a segurança possível. Mas ao outro construtor, Jesus também fez uma observação e o denominou de insensato. Por quê?
Este tinha um conhecimento superficial. Era o tal fazedor de arranjos, considerado como autodidata. Mas esse era aquele que trabalhava de data em data quando aparecia uma situação boa para ele ganhar o dinheiro. Era um aventureiro, fazia as coisas da maneira que achava, na base do olho. E se dava mal, como nos relata Jesus, com o que aconteceu com esse construtor insensato. Faltaram a esse construtor observações muito importantes. Ele desconsiderou as necessidades básicas de um alicerce. Confiando no solo rochoso, resolveu construir a sua casa. Com certeza, reações seriam logicamente apresentadas de rachaduras, de vazamentos, de infiltrações, de portas arrastando, desnível do solo. Tudo isso poderia acontecer. Ambos entraram nas suas construções e um observador, apenas observador de edificações, olhando para as duas, não teria percebido os detalhes. O personagem citado por Salomão como preguiçoso, Provérbios 6,6, vai ter com a formiga: ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Havia construído a sua casa sobre a areia, o sábio sobre a rocha, mas essa distinção só seria observada numa ocasião narrada por Jesus, porque os alicerces não são vistos numa edificação depois de pronta. Eles não aparecem quando toda edificação é tomada pela massa que reveste as paredes, sejam internamente, sejam externamente. Mas veio a prova dos 9, e essa prova dos 9 se chama fenômenos da natureza. Ventos, chuvas, rios, tempestades. E diz-nos Jesus que esse fundamento resistiu quando vieram as chuvas, quando vieram os ventos, quando passaram os rios, e essa construção feita pelo sábio, ela não caiu, não ruiu, mas a casa construída pelo construtor insensato não suportou e caiu. Somente depois desses ventos, chuvas tempestuosas, caídas com tanta fúria sobre as duas casas, é que as diferenças foram reveladas. Queridos, a assertiva se encaixa bem sobre a vida daqueles que se dizem cristãos. Sejam eles praticantes ou não, comprometidos com o reino ou não, cúmplices do reino ou não, praticantes da palavra ou apenas leitores. A verdade é que quando Jesus fala sobre o trigo e o joio, explica para nós que os dois têm a mesma aparência. Daí nos exortar a não separarmos o joio para não arrancarmos com ele o trigo. Deixem crescer, disse Jesus, deixem crescer os dois juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, façam os feixes para serem queimados, mas o trigo recolham para o meu celeiro. Mateus 13, 14, 13, de 24 a 30. Os dois dão mostras evidentes de uma coisa igual. Não é diferente na nossa vida cristã. Não é diferente. Nós encontramos pessoas que são da mesma igreja, participam da mesma escola dominical, ouvem as mesmas mensagens, são alunos da escola bíblica assíduos, oram, louvam, mas num dado momento da confrontação dos valores materiais e espirituais, mostram aquilo que a palavra, através do apóstolo Paulo,
nos conceitua dizendo de que Deus nos vê como cooperadores. De Deus somos cooperadores. Há um que não é. De Deus somos lavoura. Existem os que não são também. De Deus somos edifício. Mas cadê o comprometimento? O arregaçar das mangas como cooperadores não há. Raízes profundas como lavoura também não. São muito à flor da pele, arrancadas por qualquer ventinho, por qualquer puxão. E é difícil? Onde está a profundidade dos alicerces? Estão ocultos à nossa vista. Como já disse um escritor cristão, somente a tempestade da adversidade nesta vida e a tempestade do juízo no último dia revelarão quem somos. E é verdade. Tudo será revelado amanhã, no futuro, diante do Senhor, no dia do juízo. Mas o Salmo diz que os filhos são heranças do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Nossos filhos precisam crescer sabendo o que são os valores materiais e o que são os valores espirituais. Os valores passageiros, efêmeros, e os valores eternos. Precisam saber o que é um cooperador de Deus. Precisam ter noção do que significa uma lavoura de Deus, um edifício de Deus. O que se constituem o joio e o trigo. Precisam saber que quem planta o joio, na parábola de Jesus, é o inimigo. Mas quem planta o trigo é o semeador. E nós estamos vivendo um momento em que as nossas famílias estão sendo açoitadas por ideias ideológicas, por muitas coisas que parecem fascinantes, desde os brinquedos que nós precisamos ter cuidado ao comprá-los, que trazem sempre dentro deles, nas entrelinhas, o efeito do mal, para prejudicar a nossa criança, o nosso filho, a nossa filha, para minar a mentezinha deles. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que vamos comprar para dar de presentes aos nossos filhos no aniversário, no dia da criança, no Natal. O aspecto é bonito, eles trabalham muito bem no design, mas o que tem por detrás daquilo? Então, essas diferenças que eu acabei de falar, trazendo para o lado da nossa vida secular, precisam ser observadas, porque nessas coisas nós vamos encontrar o joio e o trigo. Nós vamos encontrar o que não é lavoura de Deus, o que não é cooperação de Deus, o que não é edifício de Deus, o que não é valor espiritual, o que é valor material, o que não é eterno, o que é finito. E somente a tempestade da adversidade nesta vida e a tempestade do juízo, no último dia, revelarão quem somos. Precisamos, então, pensar nisso, como arqueiros que somos, e flechas que temos nas mãos, que são os nossos filhos, a lapidarmos dia a dia essas flechas, doutrinando-as, discipulando-as, colocando os valores materiais, os valores éticos, os valores da família, os valores espirituais, para que no dia em que nós formos lançar essas setas no mundo, porque os filhos não devem ser criados para nós, mas para serem lançados ao mundo e fazerem diferença onde eles chegarem, quando essas setas forem lançadas por nós que somos os arqueiros, ao puxarmos aquele arco e lançarmos aquela seta, aonde ela cair, ela vai abençoar o lugar aonde caiu. Precisamos pensar na construção da nossa família. E cada dia é um novo dia.
Cada dia é uma nova situação. Cada dia é um novo desafio. Cada dia é uma nova batalha. E Jesus está dizendo: vigiem e orem. Vigiem e orem. Não esqueçam, o espírito está firme, glória a Deus. Mas a carne é fraca, então vamos ter cuidado com as seduções das tentações, diante das provações pelas quais vamos passar, pelos momentos difíceis em que a vida irá nos apresentar, mas que estejamos firmes na palavra, na nossa relação com o nosso Deus, na nossa intimidade com Ele, para construirmos a nossa casa sobre a rocha. Venham os ventos, as tempestades, os rios, a chuva forte, nada disso vai derribar a nossa construção. Não sejamos insensatos. Não brinquemos com a verdade. Não subestimemos as investidas malignas do diabo. Antes, resistamos a ele, para que ele fuja de nós. Que nesta noite nós possamos pensar nisto e sairmos refletindo, olhando para a nossa família, para as tenras crianças que ainda aprenderão muitas coisas, preparando-as para o futuro, para que sejam amanhã cidadãos e cidadãs honradas no mundo, mas, acima de tudo, cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado por este dia. Por este dia que reservamos para o Senhor. Quando nos reunimos pela manhã como igreja do Senhor, naquele culto presencial, e fomos abençoados por tudo que se passou ali naquele momento de comunhão com os nossos irmãos, mas de comunhão também com o Senhor, de maneira muito especial. Mas, ó Deus, obrigado por este culto da noite também, onde a tua palavra foi refletida, que ela tenha trazido para nós lampejos necessários para olharmos para a nossa família de uma maneira mais caprichosa, mais caprichada, mais séria, mais cuidadosa, mais zelosa. O tempo passa rápido e nós não podemos esperar por um tempo bom. Temos que trabalhar enquanto as horas estão difíceis também, enquanto a situação está difícil, para que nossos filhos possam crescer em segurança, ter firmeza na tua palavra, ter uma relação firme com o Senhor, e que vejam em nós os arqueiros, vejam em nós o exemplo que eles precisam ter para poderem construir a sua casa também amanhã, firmadas na rocha. Nos dá uma noite de paz, uma noite de segurança, uma noite de restauração, e nos prepara para o dia de amanhã. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.
a ti.